Uma boa noite, estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo Jesus. É com grande alegria e satisfação que eu chamo todos vocês muito bem-vindos para este culto que, por a Deus, em agradecimento a toda a sua bondade e misericórdia, e como Ele tem mantido a cada um de nós também firmes na palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 57, o primeiro versículo deste trecho, ele diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho, eu prometo obedecer às tuas leis. E é sobre isso que nós falaremos no culto de hoje. O apego à palavra de Deus que faz a diferença, mesmo quando o inimigo quiser plantar o joio entre nós. Que Deus nos abençoe neste nosso culto, onde nós vamos iniciar cantando do cancioneiro. Será projetado também para aqueles que aqui estão presentes, mas para aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham em suas casas e quiserem cantar e louvar a Deus lá também, é o hino número, volta um pouquinho, por favor. O hino 129 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Nós cantamos o hino 129 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Acho que ficou fora o hino desse daqui, tá vendo? Nós nos colocamos de pé para invocar a presença de Deus.
Em nome de Deus Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros e que temos pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Estimado irmão, estimada irmã em Cristo, a todos os que agora confessaram seus pecados e confiam na misericórdia de Deus, que creem no Salvador Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo querem viver uma vida segundo a vontade de Deus, eu anuncio o perdão como ministro de Cristo e pela sua autoridade perdoo todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, por favor. Nós cantamos mais um hino, dessa vez do hino 90 do cancioneiro Louvai ao Senhor, e no número 90, Santa Bíblia, meu prazer.
Convido aos irmãos e irmãs a se colocarem de pé e juntos comigo vamos louvar a Deus com a leitura do Salmo, o Salmo 119, versículos 57 a 64, em louvor ao nosso Deus. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho, prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu detesto, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a tarefa, sem parar, procuro obedecer aos teus mandamentos. Aos maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto dia da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu temor. Ensina-me os teus mandamentos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Querido Senhor, amado Pai Celestial, graças e louvor te damos por mais esta oportunidade que concedestes a cada um de nós, de juntos nos unirmos em Tua Palavra, para poder fortalecer a nossa fé. Aceita, Senhor, o nosso culto, aceita, Senhor, o nosso louvor, que o Teu Espírito Santo se faça presente através da Palavra, através dos sacramentos, para que fortaleça a nossa fé em Ti, ajudando-nos a nos manter firmes para a salvação eterna. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queiram sentar, por gentileza. Nós queremos, nesse instante, abrir nossas Bíblias para escutarmos a palavra do Senhor. A primeira leitura está registrada no Antigo Testamento, em Isaías 44, versículos 6 a 8. Isaías 44, versículos 6 a 8. E esse texto ele diz assim: O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade, que anunciou tudo o que ia acontecer. Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor, eu não conheço nenhum. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A próxima leitura que nós iremos estudar nesta noite é de Romanos, a Epístola de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 27. Romanos 8, 18 a 27. E essa palavra, ela diz assim, Romanos capítulo 8, versículos 18 a 27.
Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Até aqui a leitura da epístola. Estimado irmão, estimada irmã, ainda nós queremos ouvir o Santo Evangelho. Aqueles que puderem, nós pedimos a gentileza que se coloquem de pé e escutem o Evangelho para hoje de Mateus, no capítulo 13, versículos 24 a 30, e depois os versículos 36 a 43. Mateus 13, 24 a 30, assim diz o Santo Evangelho. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Versículo 36 deste mesmo capítulo, a explicação pelo próprio Senhor Jesus Cristo desta parábola. E assim está escrito: então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno.
O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. E vocês, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu convido a todos a confessar sua fé cristã com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar, por favor. Nós cantaremos do Cancioneiro, o hino número 146, em preparação à mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe no nosso louvor e preparar para a mensagem.
a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e nos abençoe durante o meditar de suas palavras. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos nestes últimos finais de semana, a partir do final de semana passado, lendo alguns textos bíblicos mostrando Jesus pregando a respeito do reino de Deus. E ele faz essas pregações utilizando parábolas, histórias, para que a gente possa entender ilustrações. No último final de semana, nós vimos a tão conhecida parábola do semeador. Aprendemos que são diversos os tipos de corações onde a semente da palavra de Deus é semeada, e que o coração boa terra apresenta um solo pronto para a ceifa e o fruto que agrada plenamente ao Senhor. Quem são estes coração boa terra? São aqueles que ouvem e guardam a palavra em seus corações, fazem como o salmista disse no texto hoje, Senhor, Tu és tudo que eu tenho, eu quero seguir, eu quero guardar a Sua lei em meu coração. E neste caso, este solo dos corações, ele foi preparado por esta palavra, foi arado pela lei, que também fez com que ele se desarraigasse dele todo o amor ao mundo, os cuidados deste mundo, toda a vaidade, toda a presunção, e passou a seguir aquele que semeou em seu coração a palavra, que é Jesus, e vai ao mundo semeando a misericórdia, a bondade para mais e mais pessoas, cada um segundo os frutos de sua fé, em intensidades diferentes, e é assim que a igreja vai crescer, assim que o reino de Deus se propaga. De acordo com o salmo de hoje, o salmo 119, que tem tudo a ver com esse crescimento do reino de Deus ao se semear a palavra, ele fala desse tipo de coração que recebe a palavra em total dependência de Deus. Como eu disse antes, o salmista disse: Senhor, és tudo o que eu tenho. E se compromete, segundo o versículo 59, com esta lei, buscando seguir estes ensinamentos. A epístola de hoje também nos mostra, onde o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículos 18 a 27, fala então que nós vamos vivendo esta nossa vida de plantação de reino de Deus, nessa grande plantação que é a igreja, mesmo em sofrimentos, mas esperançosos por uma glória futura. Ele não diz que a gente não vai sofrer por ser plantação de Deus, mas ele nos diz, olha, em sofrimento assim mesmo vocês têm a esperança da glória futura. E há um versículo bíblico, o versículo número 19 de Romanos 8, que nos leva diretamente ao evangelho que a gente leu, quando Jesus falou, mais uma vez, em parábola, só que desta vez a parábola do joio. O versículo diz assim, de Romanos: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Vejam o que o universo espera. O que os seus filhos, o momento que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Vocês já pararam para se perguntar isso também? O que os seus filhos são? Eu coloquei como tema da mensagem de hoje. Essa reflexão que nós faremos agora, ao meditarmos nas palavras do Santo Evangelho de Deus, nós falaremos sobre o que os filhos de Deus são. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós confessamos, meus irmãos e irmãs, acabamos de confessar quando a Deus e ao mundo, no credo apostólico, quando nós chegamos no terceiro artigo da fé cristã, a gente diz que crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na
vida eterna. Ou seja, nós cremos que o Espírito Santo, verdadeiro Deus como Pai e Jesus, chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. Isso a gente aprende quando está estudando lá no Catecismo. Para os nossos ouvidos, que nós passamos pela instrução, isso soa bastante claro. Mas, já que esta mensagem, Deus nos deu a oportunidade de também levá-la via internet, é preciso então nós esclarecermos isso um pouquinho mais, para que aquelas pessoas que escutarem possam saber sobre o que nós estamos falando. Nós cremos, de uma maneira bastante simples e clara, que o Espírito Santo, ele forma, ele cria e ele mantém a igreja verdadeira. E aqui eu não estou falando de placa, não estou falando da igreja luterana, católica ou qualquer outra. Eu estou falando da Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, como a gente confessou, a verdadeira igreja cristã. E ela, o Espírito Santo cria e mantém esta igreja utilizando meios que, além de nos dar a fé, fazer com que a gente possa crer, ele nos mantém nessa fé. Esses meios são chamados de palavra. Um deles é a palavra, né, que nós estamos falando que foi semeada pelo semeador naquela parábola da semana passada. E outros, o batismo e a Santa Ceia. Em um outro momento falaremos com mais profundidade em cada um desses, né? Mas é assim que o Senhor Deus, Espírito Santo, cria e nos mantém na fé. Nesta verdadeira igreja cristã é que estão os filhos de Deus. E aí está a resposta para aquela pergunta que o apóstolo Paulo disse a Romanos, que o universo tanto espera e que Deus um dia vai revelar. O que os seus filhos são? Eles são aqueles que receberam a semente da palavra e creram no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. São aqueles que receberam esses meios da graça e que confiam, que confessam Jesus como seu Salvador e vivem isso. Por que eu dou destaque e falo com bastante ênfase de que além da fé ele vive isso? Porque a palavra de Deus, ela afirma, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, que a fé atua pelo amor, ou seja, ela é atuante. Eu só dizer que tenho fé, que Deus é tudo para mim, não vale. A fé, Tiago afirmou isso em Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, é coisa morta. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que creem e vivem o que creem. Isso é o que diz a palavra. Isso é o que diz a palavra. Só que daí nos vem uma grande dificuldade, enorme mesmo. Porque nós conhecemos muitas pessoas que têm atitudes maravilhosas, têm atitudes belas na sua vida, são honestas, procuram viver ali regradinho, sem querer ferir o próximo. Se puder ajudar, ajudam ainda também, mas não creem em Deus. Vocês conhecem gente assim? Tem muitos ateus que vivem uma vida assim, espíritas que vivem assim, e outras religiões não cristãs. Por outro lado, nós confessamos também, precisamos confessar isso, que nós, membros de uma igreja cristã, nós que cremos em Jesus, muitas vezes nós deixamos a desejar em nossa maneira de agir com os outros. É ou não é? A nossa forma de ser. E agora, José, como saber quem realmente são os filhos de Deus? O mundo está aí. Nós estamos no mundo. Quem não crê também está aí. O apóstolo Paulo, ele tem essa ansiedade de saber. Ele diz: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Jesus, no texto de hoje, nos ensina
em sua palavra que há dois tipos de pessoas no mundo, até dentro da igreja também. Mais uma vez o Salvador usou o exemplo da agricultura para ensinar sobre a igreja. Semana passada o semeador, né? Semeou aquela plantação na terra, os corações e assim por diante. Agora, ele conta e depois explica. Eu já juntei assim no texto que eu fiz aqui, a parábola e a sua explicação tudo junto. Uma plantação, um mundo, onde um homem, Jesus, o Filho do Homem, né, semeou boas sementes, são as pessoas que creem. Então o inimigo, o diabo, o maligno, semeou o joio, uma praga naquela lavoura, que são as pessoas que não creem, as pessoas que pertencem ao maligno. O resultado são pessoas que creem e que não creem juntas. É assim que nós estamos vivendo hoje, sem podermos discernir uma da outra, de tão parecidas que são. Vocês conhecem o joio? Talvez na plantação de arroz, que é a cultura aqui da região, tenhamos outras pragas, mas eu coloquei na imagem ali o trigo, né, do lado de cá, e o joio do lado de lá. Se coloca uma plantação quando logo está crescendo, não dá para distinguir de forma alguma qual é um, qual é outro. Essa planta, o joio, nos dias de hoje é conhecida como azevém. E os agricultores aqui do sul utilizam para cobrir o solo uma denominada cultura forrageira, usam para pasto. É ou não é? Quem conhece isso daí? Também utilizam para alimentar então o gado com esse pasto, né, no período do inverno. Mas é uma cultura que até hoje ela precisa ser controlada com herbicidas, porque pode facilmente se tornar uma praga e contaminar outras plantações. Aí nós temos dois problemas. O azevém ele não é consumido pelo ser humano, ou a gente come azevém, não, né? Porque ele é tóxico. Ele serve para outros propósitos, né, que eu já mencionei, a questão da pastagem e tudo mais, mas não a alimentação humana. Em segundo lugar, a sua planta é muito parecida com o trigo, ela só sendo possível a sua distinção visual quando ela começa a dar o fruto, quando ela começa a dar os seus cachos, né? Como aqui, já dá para ver a diferença. E olha que ensino precioso. O joio e o trigo são distinguidos pelos seus frutos. Nós sabemos que o reino de Deus, a Santa Igreja Cristã, ela é formada por aqueles que, independente da placa, comungam numa mesma fé, a fé no Salvador Jesus Cristo. Uma igreja, podemos assim dizer, invisível, pois nós não enxergamos o coração de quem está unido com Cristo nesta fé. Mas nesta parábola do joio, o Senhor descreve a igreja como ela se apresenta no mundo, onde ela é colocada aqui no mundo onde nós vivemos, e como nós agimos diante dela. Inso e trigo vivendo juntos no mundo em que nós estamos. E aí, o que fazer? Na parábola, quando os trabalhadores viram que as sementes más já haviam brotado, como separar então? Raízes entrelaçadas ao trigo poderiam, ao ser arrancadas, levar junto a planta boa. Que esperteza maligna do diabo! Verdadeiros cristãos vivendo no mesmo mundo e juntos com hipócritas semeados por ele. Eu queria perguntar, eu trouxe comigo aqui 2 ovos. Alguém consegue distinguir qual está cozido e qual não está? Posso misturar os dois e tentar jogar? Para alguém segurar? Ou é perigoso? E aí, dona Janci? Posso? Não farei. Eu vou deixar eles aqui, para que a gente visualmente possa pensar e analisar. Ambos têm aparência ótima, idêntica, um está cozido, o outro não. E aí? Assim também, não temos como verificar o coração de vocês.
Eu não consigo enxergar. Nem podemos evitar que haja pessoas que não tenham fé, até mesmo dentro da igreja. Não tem como saber. Como eu posso julgar alguém sem enxergar o seu interior? Pode ser que haja hipócritas. Quem são os hipócritas? Aquelas pessoas que dizem ser uma coisa, mas na realidade não são. Cristãos da boca para fora. São um joio plantado. Podem ser as pessoas que estão firmadas em suas tradições, superstições. Eu confio em Jesus, mas nada custa eu acender uma vela lá para o santo. É o joio que está ali. Eu creio em Jesus, mas vamos botar um galinho de arruda atrás da orelha para dar sorte? Acho que é para dar sorte, nem sei para que serve. Para tirar mal olhado, sei lá. Olha o joio aí. E eu não perdoo fulano de tal, que Deus o perdoe, mas eu não perdoo. Olha o joio aí. Quanto de joio tem plantado na nossa vida, no nosso coração também? Aquelas atitudes, por exemplo, que hoje ninguém mais acha que é pecado deixar de cumprir o terceiro mandamento, né? Santificarás o dia do descanso. Aliás, estão até utilizando aí a pandemia como desculpa para não ter contato com a palavra. E a gente ensina isso com as nossas atitudes para os nossos filhos também. Olha o joio entre nós. Meus amados irmãos, como é que nós podemos agir com tanto joio plantado nessa linda plantação de trigo, de filhos de cristãos que Deus colocou e semeou no mundo? Mateus capítulo 13, versículo 30, está escrito: e deixem que o joio e o trigo cresçam junto, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores, os anjos que fazem a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem os feixes para ser queimado, depois colham o trigo e ponham no meu depósito. A maneira de conter o joio não é arrancá-lo, porque as suas raízes poderiam fazer com que outros cristãos, outro trigo fosse arrancado junto, talvez por escandalizar-se com as nossas atitudes. Seus amigos, aqueles que têm essas raízes entrelaçadas. Afastar-se, tentar se afastar da igreja, da pregação da palavra, também não é o caminho, não funciona nada. Há pessoas que se afastam da comunhão da igreja por causa do joio, dizem assim: não, lá tem muita gente hipócrita. Essa também não é a solução. Você poderá secar a sua fé porque a sua raiz vai se afastar da fonte de água da vida, Jesus, da palavra. Nós devemos, por isso, agir contra o joio de outra maneira, contendo-os com um defensivo agrícola. Falava-se muito de veneno, né? Agora é defensivo agrícola. Temos que utilizar o defensivo agrícola, que é eficaz ao máximo contra essa praga que o maligno jogou no mundo, que é o joio. E esse defensivo agrícola é a palavra que foi semeada e fez a fé no nosso coração. Não permitam, meus amados irmãos, que ninguém retire, que ninguém roube a fé genuína, a confissão e a vida cristã que Deus fez crescer em seus corações pela palavra. Admoeste, então, se alguém quiser fazer, se algum joio quiser te afastar, admoeste, repreenda tanto quanto for possível e necessário, utilizando a palavra, mas não se afaste nunca da palavra. Essa palavra tão poderosa, inclusive, que poderá transformar aquele joio que está tentando te arrastar para o fogo eterno, poderá transformá-lo pela lei, pelo evangelho, em trigo também. Se está escrito na palavra de Deus que ele tem poder até para suscitar filhos de Abraão de pedras, por que não? Apegue-se a esse defensivo que é a palavra. Vai chegar o dia de descascar os ovos. Eu não me atrevo a tentar para ver qual dos dois está cozido agora.
Mas vai chegar o dia de descascar os ovos. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Nós confessamos crer na ressurreição da carne, dia em que Jesus virá julgar os vivos e os mortos, e será nesse dia onde a incredulidade do joio será evidente. Mesmo que em toda a sua vida ele tentou esconder isso debaixo de uma casca branquinha, até dentro de uma igreja sob a casca de cristãos, nesse dia vai mostrar que ele realmente é um rinço venenoso, hipócrita, um falso cristão. Então não se preocupe com ele agora, continue apegado na palavra. O dia do julgamento é lá naquele dia que deixe para Deus julgar. Jesus nos ensina sobre isso para nos mostrar que não é a igreja a culpada pelos hipócritas. Não é a pregação pura da palavra, lei e evangelho que forma o inso maldito da hipocrisia. A culpa não é dos pastores que se aplicam em continuar pregando claramente a palavra para ver cristãos piedosos e fiéis. A culpa está no inimigo, o diabo, que semeia enquanto muitas vezes nós estamos cochilando, como na plantação aconteceu. Ele semeou e foi dormir, e durante a noite que veio o maligno e semeou o joio. Quando nós estamos despreocupados, ele se aproveita do nosso pecado para fazer crescer joio em nós, e se aposta dos corações daqueles que não estão prestando atenção à palavra, daqueles que a parábola da semana passada diz que são a terra cheia de espinhos, estão tão ocupados com tantas coisas. É o trabalho que não dá tempo para a igreja, é lazer, se preocupa com tanta coisa, de tão despreocupado, que esquece de passar o herbicida da palavra em seus corações para se manterem firmes. Assim, dia após dia, são mais distanciados desta palavra e permitem que o diabo os guie e dirige, segundo bem lhe aprouver, a tudo o que é pecado, a tudo que é vergonha, acabam achando tudo normal. Haverá o dia da colheita, meus irmãos. E nesse dia só tem dois destinos eternos. A vida aqui a gente pode aproveitar ao máximo, mas ela vai terminar no dia. Mas no dia da colheita, dali para diante, nós temos dois destinos eternos. Haverá separação naquele dia. Um grupo, os cristãos, os cristãos falsos, o joio, receberão a sua sentença e serão condenados a torturas no fogo do inferno. E eu não posso deixar de falar isso, mesmo que muita gente ache, pastor, isso aí me deixa com medo. Temos que falar. Ao fogo do inferno, onde a sua parte só será, segundo o texto bíblico, só choro e ranger de dentes eternos. Este é o grupo. O segundo grupo, aqueles que Cristo declarou justos, que diante deles são justos pelos méritos de Cristo, não deles. Aqueles que creram, o trigo, estes receberão o galardão de misericórdia, eternamente felizes na glória eterna, o esplendor brilhando como o sol, diz o texto, intenso e visível. Terão a plena percepção de que Deus é o seu Pai em Jesus Cristo, por quem são justificados diante dele e receberam a adoção de filhos deste Pai de amor. Eu não consigo enxergar o coração de vocês, meus amados irmãos. Até queria poder, mas não consigo. Nem vocês o meu. Mas eu desejo, e o meu desejo aqui, esta esperança do dia do juízo, em sermos contados no celeiro do Senhor, seja a sua esperança, por crer e confessar e viver essa fé, firmes em Cristo Jesus. Que essa, que é a minha expectativa, seja a sua também. E juntos viveremos eternamente, por toda a eternidade,
felizes e alegres no celeiro do Senhor. Amém. Que o amor de Deus, que é maior do que todo entendimento humano, nos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a salvação eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação e sustém-me com vontade e Espírito. Amém. Quero sentar, por gentileza. Nós convidamos neste instante os irmãos e irmãs em Cristo Jesus a escutar o texto de 1 Crônicas 29, 14, que diz: tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, agradecidos a Deus por toda a sua bondade e misericórdia, tudo aquilo que Ele tem nos dado, aqueles que vieram preparados com gratidão e fé podem depositar as suas ofertas no altar. E lembrando ao pessoal que está em casa nos assistindo, né, se vocês também têm a intenção de continuar mantendo o reino de Deus e a pregação do Evangelho com suas ofertas, há meios para isso. Entre em contato com o nosso tesoureiro, o Sr. Volmar Maurer, e pode fazer essa oferta também de acordo com as orientações que ele nos passar. Nós cantamos o hino 189 do Louvai ao Senhor enquanto nós ofertamos.
Estimado irmão, estimada irmã, também nas mãos de Deus nós queremos colocar as nossas vidas, tudo que somos e temos em oração. Na oração de hoje eu gostaria de incluir os aniversariantes desta última semana que eu tenho na minha lista. A Amanda Oelk no dia 14, o Rodrigo Bolson no dia 17, neste mesmo dia também a Adriele, que é sobrinha da Sônia, e a Graciele. Incluímos também um pedido de agradecimento pela formatura da Graciele também. Tem mais algum aniversariante desta semana que escapou da minha lista? Não? Também incluímos na oração de hoje, então, todos os familiares da senhora Verônica Dunte, que faleceu nesta última quinta-feira. Nós oramos, então, pelos familiares, pedindo que Deus os conforte. E também pedimos pela saúde da dona Iole, está precisando das nossas orações também. Há algum pedido da parte de vocês que aqui estão presentes? Se não, nós nos colocamos de pé e oremos ao Senhor. Todo-Poderoso Deus, amado Pai Celestial, está escrito no Salmo 22, no versículo 25, na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito, e na presença de todos os que te temem oferecerei os sacrifícios que prometi. Aqui, Senhor, estamos para isso. Somos salvos por Jesus Cristo, alcançados pelo Espírito Santo através do batismo, da palavra, da Santa Ceia. E cremos e estamos reunidos com o povo de Deus via internet e alguns aqui presencialmente. Nós estamos, Senhor, aqui para te louvar por tudo aquilo que tens feito em nossa vida. Nós te agradecemos pela salvação eterna em Cristo Jesus, porque Ele derramou o seu santo, precioso sangue para poder pagar pelos nossos pecados. E hoje todo aquele que crê, Senhor, perdão dos pecados e a vida eterna conquistada por Cristo para nós. Muito obrigado, Senhor, por isso. É por isso que nós estamos aqui, não por outro motivo. Nós te louvamos, Senhor, por esta salvação que, sem mérito ou dignidade nossa, concedeste a cada um de nós. Confessamos também, Senhor, que muitas vezes temos deixado a desejar em nossa vida. Não temos amado ao próximo como deveríamos, não temos agido da maneira correta como seria necessário, mas nós confiamos na sua graça revelada em Cristo Jesus e pedimos que nos perdoe e conceda as forças para poder melhorar. Que esta palavra pregada seja lâmpada para os nossos pés e luz. Não deixe espaço, Senhor, para que o maligno plante o joio. Vamos fazer a diferença no mundo onde nós estamos, nos apegando cada vez mais a esta palavra, os teus mandamentos, vivendo e anunciando o que o Senhor fez por nós. Assim viviam os primeiros cristãos, apegados à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Que essa seja a nossa vida, Senhor, aqui onde nós estamos no mundo. Todo-Poderoso Deus, assim nós te pedimos que abençoe a nossa igreja, a comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana, a comunidade São João de Alegrete, os nossos pontos de pregação em Manuel Viana, também em Quaraí, o nosso distrito pioneiro. Abençoe a nossa IELB, Senhor, e a todas as igrejas cristãs para que se mantenham firmes em Tua palavra. E assim possamos fazer com que o Teu nome seja conhecido. Chegará o dia da colheita e nós queremos, Senhor, que os Teus celeiros celestiais estejam repletos de pessoas, de filhos Teus, junto com cada um de nós que crê. Ajuda-nos nessa tarefa e nos dê a força de Cristo, pois com essa força nós podemos enfrentar qualquer situação. Situações adversas nós passamos aqui no mundo, Senhor. Temos tantos problemas e dificuldades, frutos do pecado, mas nós sabemos que Tu estás ao nosso lado.
Abençoe, Senhor, aqueles que estão enlutados. Faleceu a dona Verônica, serva do Senhor, que hoje está jubilando no céu. Pedimos que toda a família possa ter esse conforto e essa esperança no encontro. Abençoe, Senhor, a dona Iole, que está passando por dificuldades em sua saúde. Tu sabes o que ela necessita e colocamos em tuas mãos essa situação. Abençoe também, Senhor, o Mário, o Brian e o Gabriel, que são familiares da Gabi, que lá na Guatemala estão hospitalizados devido ao Covid-19. Enfim, Senhor, eu peço também para que nesta época de pandemia Tu possas nos auxiliar a resolver isso logo, Senhor. Que sempre seja feita a Tua vontade. Cuide dos médicos que trabalham, os cientistas que buscam a cura, a vacina para conter essa pandemia, esse vírus, a segurança pública, os governantes. Enfim, Senhor, esteja acima de todos nós, cuidando com o seu amor e com a sua proteção. Bondoso Deus, pedimos pelas nossas famílias, também tem suas diversas dificuldades, mas nós confiamos que a Tua palavra faça diferença também nos lares, fazendo que nós possamos ter paz, harmonia, perdão em cada lar, em cada família. Bom Senhor, ainda nós Te agradecemos porque concedeste um ano a mais de vida para a Amanda, para o Rodrigo, para a Adriele, para a Graciele. Muito obrigado por esses aniversariantes. Siga abençoando com muitos anos de vida a cada um deles, Senhor. Agradecemos também pela formatura da Graciele. Louvado seja o Senhor Deus. Pedimos que abençoe a sua vida. Bondoso Deus, assim nós entregamos tudo que somos e temos em Tuas mãos, na certeza de que em Tua bondade, em Tua misericórdia, irá abençoar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebam todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo.
participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão preparados. Preparados são todos aqueles que estão arrependidos dos seus pecados e confiam no perdão que somente Jesus pode dar. Se vocês estão preparados, vinde, pois a ceia do Senhor está servida. Durante a distribuição hoje, a Sueli vai nos auxiliar na condução do hino. Eu escolhi hoje o hino muito tradicional, a Tua Santa Ceia Venho, do cancioneiro, é o hino 260 do Inário Luterano, e do cancioneiro 98, se vocês quiserem acompanhar. Eu sei que nós somos poucos aqui na igreja, para os estrofes, né? Mas, e o Ney, eu peço que no final, então, reveze com a Sueli, para que ela possa participar da ceia também. Nos demais, 20, pois tudo está preparado. Desde que és o Deus do meu
Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor nosso Deus e oremos. Todo-Poderoso Deus, nós te rendemos graças e louvor, porque nos deste, neste instante, o fortalecimento de nossa fé pela Tua Palavra e do Sacramento. Que o mesmo nos fortaleça a fé em Ti e aumente o nosso amor e caridade para com o nosso próximo. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Queiram sentar, por gentileza. Nós assim vamos chegando ao final de nosso culto, agradecendo a presença daqueles que puderam estar presencialmente aqui. Espero que a palavra de Deus faça a diferença na vida de cada um de vocês, no fortalecimento diante da dificuldade que é viver neste mundo onde nós convivemos com o joio. É tão difícil para nós porque facilmente pode ser que este joio, pelas suas raízes, nos tirem da fé no Salvador Jesus Cristo. Mas tenham certeza de que através de sua palavra, através do sacramento da Santa Ceia, o Senhor Deus ele estará presente, guardando vocês firmes e fortes com suas raízes nele, até o dia da colheita. E aí naquele dia, meus amados irmãos, só alegria para nós. Enquanto não chega esse dia, que a gente faça a diferença na vida das outras pessoas. A palavra pode transformar joio em trigo. Confiantes nisso, eu creio nisso, eu confio nisso. E eu vivo isso. Que Deus abençoe nesta vida e nesta fé em cada um de nós. Amém. Aos nossos irmãos que eu acho que está transmitindo ainda, que estão no Facebook também, uma boa noite a vocês. Eu gostaria de dar alguns avisos, mas de antemão eu já vou avisando algumas coisas, né? Nessa última sexta-feira, o Estado lançou mais uma atualização de como está a situação devido à pandemia. A nossa região R03, agora, segundo o que o Estado anunciou, vai para a bandeira vermelha, né? Estando em bandeira vermelha, nós não poderemos ter pessoas presencialmente. Então, leve em consideração todos os avisos que eu estou dando aqui hoje, com a possibilidade de não haver o culto presencial, porque eu sei que os municípios sempre estão recorrendo das decisões, né? E caso, até na terça-feira nós temos a confirmação. Se manter na bandeira laranja, nós vamos nas atividades conforme estamos fazendo até então, com até no máximo 30 pessoas aqui presentes. Caso confirme-se então a bandeira vermelha, então todas essas atividades aqui nós vamos manter também, só que via internet, tá bom? Inclusive nós estamos fazendo a experiência, eu já avisei no grupo, né, de fazermos algumas reuniões pelo Google Meet, que fica mais interpessoal, a gente interage, vê a cara um do outro, o rosto um do outro, né, e pode conversar, escutar, né. Não é ideal, a gente não está junto, não se toca, mas a gente se enxerga. É tão bonito assim, essas reuniões que a gente tem feito, né, faz a diferença. Procure, se quiserem, um ajudo para mexer nessa questão da tecnologia, para que vocês tenham também essa possibilidade de participar. Então, terça-feira de instrução de adultos, às 7 horas, às 8 horas de quarta-feira, nosso estudo bíblico. Lembrando que o estudo bíblico nós agora estamos fazendo pelo YouTube, que ela trava menos, tá? Servas, então, às 19 horas da quinta-feira, leigos, 20 horas, já coloquei 19 sem querer ali. Na sexta-feira, só se os leigos quiserem às 19, não, já fizeram assim que não, às 20 horas então.
E instrução, então, no sábado está acontecendo via Google Meet, a gente está tendo umas experiências muito interessantes com isso. E as professoras de escolinha estão preparando as atividades sempre sábado à tarde, e elas enviam, então, a Angélica, a Cristina, né, estão trabalhando tão bonito aí com as crianças também. Teremos o nosso culto, então, no sábado à noite em Uruguaiana, às 19 horas. O culto será transmitido também pelo Facebook. E no domingo, cultos em Manuel Viana de manhã, da igreja de tarde, salvo se mantenha laranja. Se for para vermelho, a gente não pode fazer, tá bom? Então, da minha parte, isso. Alguém outro tem algum outro aviso? Senão, nós finalizamos o culto de hoje cantando o hino Seja Deus gracioso e nos abençoe. Nós vamos nos colocar de pé e pedir a bênção de Deus com este hino também ao finalizar.